Nunes Marques suspende afastamento e determina a volta de Rodrigo Manga à Prefeitura de Sorocaba. Defesa de Rodrigo Manga celebrou a decisão. Ele foi afastado do cargo em novembro do ano passado, após a Operação Copia e Cola apontar suspeita de desvios de recursos da saúde do município, né? Vamos lá, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar. Mas assim, supostamente, teoricamente, Rodrigo Manga seria um puta de um ladrão. Né? Vamos lembrar, gente, vamos lembrar quais são as evidências disso. As evidências são, antes dele ganhar a eleição, o cara do partido dele manda um áudio pro outro falando, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O favorito a ganhar a eleição, falando do Manga, tá? Quando ele entrar, ele vai pegar o S tal, e vai superfaturar contrato pra gente recuperar o dinheiro aqui. Então é um investimento legal de fazer nele. Aí ele ganha a eleição, e aí, de repente, justo esses contratos que estavam no áudio, eles têm um ganho absurdo. Daí, vamos lá. Os caras encontram transferências absurdas, tá? Dessas empresas beneficiárias para a igreja. Eu não lembro agora se era do cunhado dele, né? Era do irmão da esposa, um negócio assim, né? Transferências para a própria conta da esposa, transferências para a conta dele. O patrimônio do cara cresce pra caramba e aí eles fazem uma busca e apreensão, achou 800 mil reais dentro da casa do cara. Aí ele faz um vídeo rebatendo as críticas? Não. Ele faz um vídeo com esparadrapo na boca, falando, querem me calar. E a galera aplaude. Né? Então vamos lá. E outra coisa, tá? Você tem um sistema de justiça que faz isso, tira o cara do cargo, depois o ministro Supremo devolve o cargo. Cara, você só dá vitória, você só descredibiliza a justiça brasileira. Você só dá para o alvo, né? O suposto ladrão, né? Os louros da vitória, né? Vamos lá, em nota, a defesa do prefeito comemorou a decisão, desce aí que eu quero ver a parte técnica. Sobe aí. A decisão, contudo, é liminar e precisa ser referendada pela segunda turma. Nunes Marques determinou que isso aconteça em sessão virtual extraordinária, né? Desce aí um pouquinho. No mês passado, o Manga foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, peculato, contratação ilegal e fraude em licitações. A denúncia é baseada na Operação Copia e Cola. A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da operação em novembro. À época, o Tribunal Regional afastou ele por 180 dias sob o argumento de que ele poderia atrapalhar as investigações e continuasse no cargo. Né, já havia indícios de continuidade dos supostos crimes até 25. A decisão menciona a existência de robustos indícios de que o prefeito era o líder e principal beneficiário do esquema. O afastamento foi mantido pelo STJ. Ao suspender a decisão na terça-feira, Nunes considerou que o único fato recente apontado para justificar a continuidade do esquema criminoso foi um contrato assinado em junho de 25 pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, o SAAI, né? O ministro afirmou que o SAAI é uma autarquia de administração indireta, não faz parte do executivo municipal, que a decisão não vincula categoricamente o contrato realizado pela SAAI e a assinatura pelo paciente. Nessa perspectiva, penso que é uma decisão da medida constitui no presente caso de intervenção excessiva na esfera política. Certo? Desce um pouquinho mais. Conhecido pelo sucesso no seu perfil de TikTok, Desce aí um pouquinho. Desce mais. E aí é isso, né? E aí agora o Manga vai voltar para a prefeitura? Eu não sei, provavelmente ele vai ser referendado sim pela segunda turma e vai voltar. Lembrando que a suspensão dele não era eterna, né? Ela era de 6 meses, então em algum momento ele voltaria. O fato é o seguinte, as investigações vão avançar? Vão provar? Eu não sei, né? Nesse país tudo acaba em pizza. Agora, eu posso achar o que eu quiser. Eu posso achar que o céu é cor-de-rosa. Eu posso achar que essa cor aqui é amarela. Então, eu acho, e eu posso achar o que eu quiser, que o Manga é um ladrão. Entendeu? Eu não tô falando que ele é, tô falando que eu acho. Tá? Porque pra mim as evidências são muito claras. Né? É muita coisa, né, convergindo nisso. Mas a galera adora, né, um populista. Não é mesmo? A gente tem que lembrar que o prefeito Manga é um cara corajosíssimo. Quando o pastorzinho Miguel, que é aquele garoto que engana pessoas falando que vai rasgar laudo de leucemia, né, e tirando o dinheiro das pessoas, foi lá em Sorocaba, o prefeito Manga fez o quê? Fez um importante vídeo mostrando que ele ia abençoar ali a cidade. E as pessoas caem nesse populismo. A gente vai fazer o quê? Né? É isso aí. Vamos lá, próximo. Isso aqui, cara, é outra coisa também que eu vou te falar, ó. É bem pra gente ver que o Brasil é um país assim que
Ninguém tá nem aí pra nada. Dá uma olhada nessa notícia. Gilmar diz que STF está próximo de discutir a descriminalização geral das drogas. O que eu acho, antes de eu ler a matéria? Eu não acho que o STF vai legislar a este ponto. Eu não acho que eles vão cruzar essa linha, né? Por que eu digo isso? Eu lembro quando a ex-ministra, qual era o nome? Rosa Weber, né? Ela quis, porque ela quis, né, pautar a decisões sobre aborto. E na época, se não me engano, o presidente já era o Dias Toffoli, não, era o Dias Toffoli do STF, se não me engano. Foi lá e contornou para as coisas não andarem dessa forma. E aí a mesma Rosa Weber, quando ela estava no final da sua carreira, ela tinha, sei lá, mais um mês, né, de mandato no STF, ela tentou pautar também a descriminalização da maconha, né? E o STF falou, não, puta, deixa isso aqui quieto. Então, o que eu acho? Eu acho que este tipo de coisa é muito mais para chamar atenção, ainda que negativa, para outro assunto que não o Banco Master, mas que eles não vão levar isso para frente. Agora, independentemente do que você julgue, né, no mérito, se você é a favor ou contra a descriminalização das drogas no Brasil, você tem que saber que é óbvio que é um absurdo o STF decidir isso. Quem tem que decidir isso é a sociedade através dos seus representantes diretos, que são deputados e senadores. Sobe lá, olha que legal. Em entrevista ao podcast Cannabis Hoje, cara, o Brasil é um país onde o ministro da Suprema Corte, o decano, o homem com mais tempo no STF, ele vai dar uma entrevista ao podcast Cannabis Hoje. Não tem como falar que isso tá certo, cara. Não tem como falar que isso tá certo. O ministro falou sobre o porte de maconha para consumo pessoal e mais ações sobre drogas na corte. Desce aí um pouquinho. Gilmar Mendes, do STF, sinalizou que a corte está próxima de discutir a descriminalização geral das drogas. Desce aí. Em entrevista ao podcast Cannabis, nessa terça-feira, o decano falou sobre a resolução do STF que descriminalizou o porte de maconha para consumo pessoal e detalhou que as ações sobre outras drogas estão chegando à corte. Desce aí. Questionado se o momento de discussão sobre a descriminalização geral das drogas está próximo, o Mendes concordou. Eu acho que estamos próximos disso. Acho que estamos próximos, né? Responde o ministro. Desce aí um pouquinho. Descriminalização da maconha para uso pessoal. Na entrevista, Gilmar detalhou que já fez uso de cannabis medicinal para fins terapêuticos durante uma viagem a Portugal. Eu já comprei em Portugal numa loja para fins de atenuar dores. E hoje, a gente sabe, a Europa é muito comum em lojas que vendem esses produtos. Eu já fiz um uso. O STF decidiu em 24 que quem for flagrado com até 40 gramas de maconha ou até 6 pés da planta será presumido como usuário e não como traficante. O que é um absurdo, né? A gente estava falando que quanto que é um baseado aqui, Ana? Era meio grama? Eu acho que era. Vai, de meio a 1 grama. Então o cara pode andar com 40 baseados de maconha no bolso, que ele não é um traficante, ele não está vendendo baseado. Ele vai consumir esses baseados, não é mesmo? Sim, 40. 40, né? E 6 pés da planta. O critério é o objetivo de diferenciar usuários de drogas que não cometem crimes e traficantes, que seguem sendo proibidos. A autoridade policial, porém, pode se basear em outras evidências para enquadrar o tráfico, ainda que a pessoa seja flagrada com menos ou mais de 40 gramas. Segundo ele, em um eventual julgamento sobre outras drogas, os ministros devem manter a mesma jurisprudência acerca do caso da descriminalização da maconha para uso pessoal. Aí sim, vamos lá. Então não é que ele está falando da descriminalização total das drogas. Isso não aconteceria. Tá? Agora, de fato, pode ser que algum caso chegue ao STF, algum caso concreto, e eles usem a mesma jurisprudência. Então, por que eu posso andar com 40 baseados de maconha e ser considerado um usuário e não um traficante, e eu não posso andar com um pino de cocaína no bolso, sendo considerado um usuário e não um traficante? E aí você já cruzou a linha, meu irmão? Aí, eu tô só com uma pedra de crack aqui, velho. Pô, só tô com um pouquinho aqui de heroína para usar mais tarde, não é que eu sou traficante. E assim você ajuda as facções criminosas, né, que já dominam territórios no Brasil e vendem até gás, né? Você permite que as facções criminosas tenham ainda mais maneiras de fugir da legislação, não é mesmo? Eu me conformei com a proposta dos colegas do limite para ser enquadrado como traficante, porque também era a forma de fazer com que a votação ocorresse. Do contrário, a proposta seria adotada, não é? Avançamos significativamente, ninguém tem dúvida de que, em relação a outras drogas, desde que definir qual é a qualificação adequada, vai-se valer o mesmo critério, né? Desce aí um pouquinho. E mais uma vez, o STF, né? Composto por pessoas que vivem numa bolha, que não entendem absolutamente nada de vida real, né? Continuam aí ajudando essas pessoas, não é mesmo?
Os caras falam assim, em Portugal não é liberado não. Ele não tá falando que ele fumou maconha em Portugal. Ele falou que ele comprou cannabis medicinal, tá? Que é muito comum na Europa inteira, não é mesmo? Não é? Os caras estão falando assim, maconha geralmente é vendida com saco de 5 gramas. Então, se for isso, o cara pode ter ali, sei lá, 8 saquinhos de maconha que na verdade ele só tá usando, só tá levando pra ele fumar na casa dele, né? É foda, né? Moraes. Eu lembro que teve um caso na pandemia de um rapaz que foi pego com uma grande quantidade de maconha. E aí a defesa alegou que ele, como estava em pandemia, ele saiu, comprou tudo de uma vez, que ele ia precisar durante meses. Teve um Você caso lembra assim, disso? teve um caso assim. Ele tava fazendo um estoquezinho. Ele fez o estoque porque ele não queria ficar saindo de casa para não se contaminar com o vírus. Então ele fez um estoque e deixou em casa. Não era traficante. Foda, né? Esse país é demais, né, cara? Esse país é inacreditável, né, cara?